Oi, pessoal. Venezuela. A Venezuela é hoje a frente de batalha pelo futuro do mundo. De um lado estão os totalitários, está a Rússia, a China, o Irã, estão terroristas, está o crime organizado, está o narcossocialismo, está o Foro de São Paulo, está a mentira, está a manipulação, está toda essa programação totalitária do mundo. Do outro lado está a decência, a verdade, a liberdade, o povo, as pessoas tentando preservar a sua vida com as próprias mãos. Isso é o que está em jogo na Venezuela. Para entender isso, a gente precisa entender toda a estrutura de poder do mundo hoje, realmente como é jogado esse jogo. Não é o jogo clássico apenas da geopolítica, é um jogo que está na estrutura de pensamento, está na propaganda constante a qual a gente é submetido, está uma grande guerra híbrida que é disputada hoje, e onde o totalitarismo ataca sem cessar a liberdade e a democracia. O que eu proponho é estudar, entender, para poder agir diante dessa estrutura de poder na Academia Folha Política. Na Academia Folha Política eu tenho um programa sobre geopolítica, que é a Agenda 2030, e tenho um curso de logopolítica, que é o estudo através da filosofia, da história, para a gente entender os fundamentos daquilo que está em disputa hoje. Então, Agenda 2030, curso de logopolítica, existem outros cursos lá, existe um curso sobre juristocracia e várias outras iniciativas. E hoje, especialmente, eu quero oferecer para você uma promoção para a gente poder estar junto na Academia Folha Política com mais facilidade. Você, então, tem a possibilidade de adquirir uma anuidade inteira da Academia Folha Política, pagando apenas R$ 35,00 por mês. Você parcela em 12 vezes, R$ 35,00. Né? Se você quiser adquirir a anuidade à vista, você paga apenas R$ 349,00, ou seja, você ganha 2 meses de graça na Academia Folha Política. Lá dentro a gente não tem simplesmente um esforço teórico, a gente tem um esforço de entender dentro de cada um de nós, do nosso próprio pensamento, né, da nossa própria vida, o que a gente pode fazer para enfrentar isso que está não apenas na Venezuela, está em volta de todos nós, no mundo inteiro, que é um grande projeto totalitário. Precisamos resistir a isso e eu quero oferecer esse instrumento de compreensão e de ação que é a Academia Folha Política, com essa promoção especial, promoção Liberdade para a Venezuela, vamos chamá-la assim, em homenagem a esse povo venezuelano que está lutando, no fundo, por todos nós que queremos a liberdade no mundo. Obrigado. Clique aqui para ver o link e chegar na promoção. Um abraço. Isso é muito importante a gente entender, né? Democracia, por exemplo, né? Democracia tradicional, onde você tem liberdade de escolha, liberdade de expressão, liberdade de associação, tudo isso que não existe hoje na Venezuela, né? São isso valores americanos? Claro que não, né? São uma maneira de estruturar uma sociedade que é a maneira mais conducente à liberdade que já se encontrou. Não é perfeita, mas é a mais favorável à liberdade. Mas toda a propaganda na época soviética, hoje a propaganda russa, conseguem fazer parecer para alguns que, então, na verdade, democracia e liberdade são valores exclusivamente americanos, como se fosse, né, gostar de jogar beisebol, né, ou pintar de amarelo os ônibus escolares, também tem outros lugares que pintam, né? Fosse uma tradição americana, né, que não está bem nos Estados Unidos, mas que é puramente americana, né? Ou futebol americano, né, quase não se joga em nenhum outro lugar. Então, né, seriam valores específicos que não há por que outros países adotarem. Isso é uma imensa propaganda, porque isso serve apenas aos tiranos. Falar, quero democracia aqui. Não, mas então, você é simplesmente um cliente dos Estados Unidos, né? Você quer instituições funcionando, com as pessoas votando normalmente, e livre iniciativa, né? Os votos sendo contados. Nos Estados Unidos já tem uma certa dúvida sobre isso, né? Mas, digamos, o conceito tradicional de democracia. Você é simplesmente, então, um cliente, um serviçal dos Estados Unidos, você quer liberdade. Para você ser
um iraniano nacional, orgulhoso da sua pátria, ou um, sei lá, um sul-africano orgulhoso da sua pátria, ou um brasileiro orgulhoso da sua pátria, ou um chileno orgulhoso da sua pátria, você tem então que gostar de tirania, né? Porque essa coisa de democracia é coisa de americano, né? Para você ser um uzbek consistente, das raízes uzbeques, você não, gosta de tirania mesmo, né? Democracia é um valor importado, como Coca-Cola, né? Democracia não é Coca-Cola, gente, né? Democracia não é Coca-Cola. No entanto, toda a propaganda russa, em conjunto com a propaganda chinesa, algumas atuam mais em algumas áreas, outras em outras. Mas essa propaganda totalitária, ela faz algumas pessoas acreditarem que democracia, liberdade, justiça, verdade, tudo isso são como se fosse Coca-Cola, né? Que, então, um produto estranho que invade outras culturas e que, no máximo, está bem lá na cultura de origem, mas não teria lugar nas outras. Com isso, se cria essa ideia de, olha, não pode haver, então, uma preeminência dos Estados Unidos. O que isso significa? Né? Significa que não pode haver uma preeminência da democracia. Na prática, é isso que eles querem que signifique, né? Na prática, você tem que atar as mãos, né, dos Estados Unidos e de todos os países democráticos para que não trabalhem a favor da democracia em outros lugares e para que cada vez mais absorvam práticas e simpatias totalitárias dentro deles próprios. Isso é o que está acontecendo. Então, qual que é a visão de mundo do Putin, qual que é o mundo do amanhã que eles gostariam de instalar? Vamos olhar para a Venezuela, né? Vladimir Putin não só reconheceu imediatamente a vitória proclamada pelo Maduro, sem que aparecesse um único boletim de urna, mas 2 ou 3 dias depois mandou uma carta convidando Maduro para a próxima cúpula dos BRICS, em outubro, na Rússia, né? A Rússia está com a presidência dos BRICS, enfim, a Venezuela ainda não é membro dos BRICS, mas o país sede, né, tem sempre a possibilidade de convocar outros países, convocar, melhor dizendo, convidar. Então, Putin fez esse convite, obviamente é um sinal muito claro do que com quem ele está. É um sinal de apoio, um sinal de prestígio à Venezuela, ao Maduro, mais especificamente, né, porque foi um convite ao Maduro, né, já como, então, presidente eleito, né? Então, vai ter uma cúpula em outubro, quero que você venha como presidente da Venezuela. Mesmo que o Maduro perdesse a eleição, ele continuaria presidente até janeiro. Eles têm uma absurdamente longa transição, quase 6 meses. Mas o certo é que, vindo nesse momento, em qualquer momento já seria um absurdo convidar alguém com a ficha corrida do Maduro para uma reunião de países que se pretendem decentes. Seria quase uma assunção de que o BRICS não é uma coleção de países decentes. Mas, nesse momento, significa, olha, esse é o meu cara, Maduro, esse é o meu cara, é assim que eu acho que deva ser conduzida uma sociedade, uma eleição, do jeito que o Maduro conduziu. Apoio totalmente tudo que ele está fazendo para garantir essa fraude eleitoral. E quero colocar o prestígio não só da Rússia, mas do restante do BRICS, que eles estão convidando, para uma mesa onde estarão os outros países do BRICS, né? Índia, China, óbvio, né? África do Sul, Brasil, Arábia Saudita, Emirados Árabes, Egito, Etiópia. Eu quero convidar esse Maduro para se sentar nessa mesa onde, né, ele, de certa forma, né, receberá as energias de apoio positivas desses outros países, né? Então, Putin está agindo com o prestígio que a Rússia possa ter e com o prestígio que o BRICS inteiro possa ter em favor da Venezuela. Não é só uma ação diplomática, né? O Putin mandou lá o Grupo Wagner, já tinha mandado o Grupo Wagner, que é um grupo de mercenários, mas que age de acordo com aquilo que quer o Kremlin, justamente para poder preservar um pouquinho de, como se diz, deniability em inglês, né? A possibilidade de negar que o Kremlin, que o governo russo está por trás. Então, eles mandam o Grupo Wagner atuar, como já atuou na Síria, como já atuou
no Níger, como atua na Venezuela. São mercenários, praticamente todos russos, comandados por russos, com armas russas, mas o governo russo, Putin, fala, não tem nada a ver com isso, eles são um grupo que é contratado pelos países, né? Na verdade, só vai onde o Putin quer. Estão na Venezuela desde 2019, agora houve um reforço dessa presença, né? E tem imagens já aí de soldados mercenários do grupo Wagner, que são, na verdade, a mando de Putin, ali nas ruas, ajudando a bater, prender, matar os manifestantes venezuelanos, junto com soldados de elite vindos de Cuba, que são as Vespas Negras, né, e esse tipo de gente boa. Então, apoio militar, apoio em termos de segurança, de repressão, de forças de repressão, sustentação diplomática, que é uma coisa importante, né? Vejam a importância dessa questão diplomática, porque vamos até abstrair de Brasil, que a gente sabe a posição que tem, e vamos falar disso, mas pensa, por exemplo, um país como a África do Sul, tá? Ou a Índia. A Índia, por exemplo, é um país que tenta manter bons laços com o Ocidente democrático, embora nos últimos 2 anos tenha, infelizmente, adotado uma aproximação que eu acho muito perigosa para a própria Índia com os países totalitários. Mas você pode ser boa gente, mas se você começa a conviver só com bandido, você começa a ter que fechar os olhos para as coisas que os bandidos fazem, né? Começa a ser visto como cúmplice dos bandidos, mesmo quando você não está presente, né? Então, a China hoje, a Índia hoje, cada vez mais é isso, né? Eu acho que é uma pessoa honesta que foi morar numa casa, uma espécie de pensão aí, junto com bandidos, né? Que é coordenada por bandidos. Então, todo dia os bandidos saem para roubar um banco, para fazer um ato de terrorismo. Os bandidos têm um projeto mundial de controlar aquele bairro todo, aquela cidade toda. Essa pessoa honesta não participa desses atos, mas ela continua morando ali, né? E os bandidos, né? Todo mundo sabe que é aquela casa da bandidagem. Então, a Índia está morando ali. Dois outros países muito decentes, Arábia Saudita e Emirados Árabes, né, países que também estavam se aproximando do Ocidente, que tem uma estrutura institucional obviamente diferente. Eu sei que não é democrática, mas também não é ditatorial, é uma outra coisa. Mas estão lá, agora estão nessa casa, né, e estão nessa casa que tem essa característica. O Brasil, sim, a gente manteve a presença do Brasil no BRICS durante o governo Bolsonaro, quando eu estava lá, mas esse tipo de comportamento por parte de China e Rússia não era tão explícito, né? E mesmo assim, nós já estávamos justamente junto com a Índia, com o plano de baixar bastante a bola do BRICS, né? Baixamos muito a bola do BRICS quando o Brasil foi à presidência em 2019, né? Não quisemos acabar com o grupo, ou seja, sair do grupo, mas justamente usar a nossa presidência para, olha, esse grupo tem que ser muito menor do que se imaginava que ele seria, muito menos ambicioso. Nós temos poucas coisas em comum com Rússia, China e Índia, então vamos fazendo uma coisinha aqui, outra ali, então vamos deixar de ter cúpula todo ano, vamos fazer só uma cúpula à margem das Nações Unidas, não precisa ser uma cúpula específica. Daqui a pouco, né, a gente queria ir diluindo o BRICS, mas de toda forma não era, enfim, ainda não estavam saindo toda noite para aterrorizar o bairro, agora estão saindo, então a Índia está ali. Então, imagina qual a posição da Índia em relação à Venezuela. A Índia não apoiou Maduro, não reconheceu a vitória de Maduro, né? Certamente eles estão acompanhando, é importante, é um país que tem uma visão, tenta ter uma visão mundial, certamente eles sabem do que está acontecendo, eles têm olhos para ver, sabem que houve uma fraude gigantesca e que o Maduro está matando as pessoas para preservar essa fraude. Então, a Índia sozinha, certamente não vejo a Índia chegando e falando assim, não, eu estou com Maduro que realmente ganhou a eleição e tal. Não. Agora, vai a Índia lá, vai o primeiro-ministro da Índia para a cúpula do BRICS na Rússia, né?
Aí entra na sala, entra o Putin, né, que é o presidente da sessão, abraçado com o Maduro, chega aqui Maduro, senta ali o Maduro, com grande honra. O que a Índia vai fazer? Vai sair da sala? Claro que não. Né? Vai levantar a mão e dizer, olha, muito feliz de estar aqui, mas eu não concordo que esse senhor Maduro esteja aqui porque ele roubou a eleição. Claro que não. Então, a presença da Índia, um país imenso, o país mais populoso do mundo, na verdade, e um país ainda democrático, a presença da Índia vai chegar ali e vai ser lida como, olha, no fundo eles estão engolindo o Maduro. Né? Assim como a África do Sul, assim como, obviamente, o Brasil, assim como a Etiópia, a Arábia Saudita e os Emirados Árabes, né? Países que não teriam tanta simpatia assim pelo Maduro, mas vão se sentir, né, digamos, constrangidos a fazer qualquer coisa contra, e a presença deles ali vai, né, sinalizar algum tipo de apoio. Então, o Putin está usando isso em favor da Venezuela. Mas, enfim, então, muito claramente, vejam as ruas da Venezuela, as pessoas sendo perseguidas, saindo ali da manifestação e, quando estão um pouco mais dispersas, publiquei um vídeo sobre isso, né? Quando já estão mais dispersas, são seguidas ali por bandos de capangas do Maduro, de moto, e se você ouve na distância sons de gritos, né, sons de tiros, né? Já tem mais de, parece que 2.000 presos políticos, as contas são diferentes, mas pelo menos 16 pessoas assassinadas pelas forças de repressão do Maduro, desde a eleição do último domingo. Isso é o retrato do multipolarismo do que o Putin quer. O globalismo existe, é uma coisa concreta. Ele é composto pelo Great Reset, do Fórum Econômico Mundial, pelo projeto hegemônico da China, pelo programa de manipulação e conquista da América do Sul pelo Foro de São Paulo e outros elementos. E esses elementos, eles atuam uns em benefício dos outros, sempre, principalmente através do controle da linguagem, porque o controle da linguagem é o controle do nosso pensamento. Então nós estamos tendo o nosso pensamento reprogramado, e essa reprogramação vai contra a nossa liberdade, vai contra a essência do ser humano. Isso é o globalismo. Com base nesse estudo, nessa experiência, é que eu criei o curso de Logopolítica. Toda semana eu dou aulas sobre geopolítica, literatura, filosofia, cultura de um modo geral, tudo isso em conjunto formando um espaço de conhecimento que eu denomino a logopolítica, para nós não apenas entendermos a ameaça do globalismo, mas podermos nos contrapor a ela. Se você quiser entrar nesse projeto de conhecer o globalismo e enfrentar o globalismo, clique aqui. Oi pessoal, hoje eu queria convidar você, cada um de vocês, para fazer parte de um projeto, que é a Academia Folha Política. A Academia Folha Política é mais do que um curso, simplesmente. Ali dentro tem o meu curso de Logopolítica, agora também o curso sobre juristocracia, totalitarismo e resistência política. Tem outras iniciativas, como a Agenda 2030, de comentário de atualidades, tem vários vídeos, mas isso tudo cria um espaço, não é apenas uma coleção de produtos individuais. Isso é um espaço de reflexão, um espaço de conexão entre as pessoas e, sobretudo, um espaço de autoconhecimento. Ali a gente está construindo um caminho, uma viagem para que cada um se conheça melhor a si mesmo, isso é a base de tudo, também para que nós, como brasileiros, conheçamos melhor o nosso país, que nós conheçamos melhor o tempo que nós vivemos no nosso mundo, que nós conheçamos melhor também a nossa civilização, a civilização ocidental. Isso tudo cria uma atmosfera de conhecimento. E o conhecimento é que conduz à liberdade, que conduz à libertação. Então, esse é o convite que eu queria fazer. Conhecer todo esse ambiente de uma construção conjunta
passando a ser membro da Academia Folha Política, você não está adquirindo, portanto, um produto pronto, definido e acabado, como um curso definitivo. Não. É um processo do qual você vai participar, um processo no qual você vai criar o seu próprio conhecimento. Tá bom? Então aqui tem a descrição, tem o link para ingressar na academia, tem a opção anual, a opção mensal, e eu tenho certeza que quem entrar vai se entusiasmar com esse projeto, vai se entusiasmar com essa construção. Tá bom? Abraço!